Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco da história da matemática, mais precisamente um pouco sobre a mudança de coordenadas integral dupla, e vamos dizer, boa parte, pelo menos a grande parte inicial do trabalho foi devido a Euler, que ele foi, vamos dizer, o primeiro a desenvolver um pouco a ideia da integral dupla, o que significa, interpretação geométrica, tudo que tem direito, e no próprio artigo dele ele fez a pergunta, vamos dizer, óbvia, para quando está estudando integral dupla, né? O que acontece se a gente mudar de coordenadas? E ele começou a desenvolver e falando quais são as contas que tem que fazer, trabalhando com a ideia de infinitesimais, em uma linguagem, vamos dizer, formalmente, como fazer as contas, as passagens, mas assim, como que a gente fala, não matematicamente rigoroso, mas vamos dizer, ele chegava na resposta certa. Era bem interessante isso. E vamos passar um pouco essa ideia, como que ele chegou à fórmula de integral dupla. Apareceu esse problema para ele, tinha que resolver, tinha que fazer a mudança de variáveis e como que ele desenvolveu. Então a ideia é o seguinte, então ele já tinha noção de diferencial, o problema é que nós temos x igual a função de u e v, o y em função de u e v, e nós tínhamos que dx, a diferencial de dx é del x da u du, mais del x del v dv, e a mesma ideia para dy. O que eu vou pedir para vocês é que, para não ficar essa notação carregada aqui de dar à vontade, a du mais b dv, cdu mais b mais d dv. E, bom, uma das ideias que a gente quer fazer é calcular, no fundo, a integral de dx dy sobre alguma região, mas vou deixar indefinida. E como que a gente vai passar essa relação em função de du e dv. Uma das ideias é pensar isso aqui, o dx e dy como multiplicação, então vamos multiplicar isso aqui e multiplicar isso aqui e ver o que dá. Então, multiplicando. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar o du ao quadrado e vai estar junto com ac. O dv ao quadrado ele vai estar junto com bd. E o termo misto, que é o que nos interessa, seria o a vezes d mais b vezes c. E o que acontece é que, por exemplo, como é que a gente quer du vezes dv, e pensando em integral, tentando pensar em infinitésimos, tudo que tem direito, pode, por exemplo, tentar desprezar du ao quadrado e dv ao quadrado. Isso aqui zerar e isso aqui zerar. E teríamos que dx dy é igual a ad mais bc du dv. Tá? Então o que acontece no fundo, olha, teria a vezes d mais b vezes c. E a gente sabe que o determinante jacobiano é a vezes d menos b vezes c. Então, o que ele notou com isso aqui tudo é, na verdade, bom, ele não sabia a fórmula, mas ele sabia fazer vários exemplos de cálculo de integral dupla. Ele tinha intuição geométrica, sabia que mudança de coordenadas ortogonais não pode dar problema. Ele tinha um monte de intuição e viu. Essa fórmula aqui está errada, não faz nem sentido, e na verdade essa expressão não tem um significado, principalmente esse du ao quadrado e dv ao quadrado, essa expressão aqui toda, não tem significado para integral dupla. Então isso aqui, vamos dizer, foi abortado, vamos dizer assim, então isso aqui estava errado. Então qual foi a ideia de ataque do problema dele? Foi mesmo trabalhar com a integral. Vamos ver o que está acontecendo. Então a ideia é o seguinte, vamos supor que eu queira calcular a integral dupla de f de x, y, eu já escrevi na ordem adequada, dy, dx. E o que a gente vai fazer é mudança de variáveis de integral única. Então o que está acontecendo, olha, por exemplo, se a gente quisesse calcular a integral de x vezes y dy, por exemplo, aí depois o dx para fora, então o que a gente fazia? A gente faz uma mudança de variáveis, v igual a x vezes y, encara x como constante no fundo, que é essa ideia de integral dupla. Então, dv vai ficar exatamente como x vezes dy. E quando vai ficar dv igual a x vezes dy, nós podemos fazer toda a passagem dy sobre dv e sumir. Então, no fundo, o que está acontecendo é o seguinte. Primeiro, ele está fazendo o y, aqui a gente escreveu v em função de x vezes y, mas na verdade ele quer o y igual a x, v sobre x. Então, de fato, nós temos o y em função de v e x. E podemos falar de diferencial, como p dx mais q dy, aqui é menos, p é del p del x e q é del, p é del y del x, dessa ideia aqui, e q é del y del v. Nessa ideia, mas vamos manter essa notação.
Então, a ideia é que isso aqui a gente pode fazer e, no fundo, a gente pode ignorar esse p dx. Nenhum problema, porque a gente está querendo integrar. Então, olha só o que acontecia. Então, fazendo essa integral, passando isso aqui para baixo, vai ficar uma integral dupla. Eu vou abusar ainda de novo a notação. Vai ser f, vou abusar bem mesmo. Muitas vezes a gente omitia esse f de xv aqui, f de xy. F de x, agora o y está em função de v, ou em função de x e v, então isso aqui tá uma função de f2, ou f de xv, que vai ter um monte de coordenadas, vezes o p dx a gente some e troca dy por q dv. Isso aqui dx. Então repara, o q dv, esse q depende de v e x, quando a gente vai derivar parcialmente. Então, o que acontece é o seguinte, temos agora essa integral, já resolvemos, já temos uma expressão para ela, não tem nenhum problema. O que a gente vai ter que, no fundo, agora é calcular o dx. Então, não temos nenhum problema, vamos fazer o dx. E agora sim, a gente vai fazer a mudança de variável. Agora vamos trocar o x para u. Então, o que acontece é botar o x em função de u e v. E, como disse, lá no nosso quadro inicial, com aquele A, B, C, D, que a gente estava abusando da notação, e o x depende de U e V do jeito que a gente queria. Então, isso aqui dx é igual a du mais b dv. E a minha integral dupla vai ser, essencialmente, f. Vou trocar o x por u logo, é x de uv, tem um monte de variáveis aqui. O dx ele vai substituir por adu e eu vou desprezar esse bdv na nossa integração. Então, na verdade, o f de uv vai ser igual a... como que eu vou fazer? Exatamente dx igual a adu mais bdv. Isso aqui vai ficar o q tem que multiplicar, sobra o a vezes du dv. Essa vai ser a integral final. Tá? Isso aqui está certo? Está certo. Tá? O Q e o A está certo, porque o que está acontecendo é uma mudança de variáveis aqui. A gente estava usando a notação, mas o y, o v aqui vai ser o y em função de xv. E aqui vai depender, o u vai ser em função de x, o v, e aqui o y vai ficar y de x de uv. Enfim, vai ter um monte de variáveis ali que eu não quis exagerar o quadro. A ideia, então, agora em notação moderna, foi no fundo o que o Euler pensou, foi o seguinte, vamos fazer, então, no fundo, duas mudanças de coordenadas, em que uma a gente mantém constante e a outra variável. E o que a gente vai fazer é, tá bom, a gente sabe como se importa essa aqui apenas, ou seja, por exemplo, desculpa, antes de tudo, em que aqui eu vou considerar a função uv, xv e xy. A primeira uv, eu mudo a variável x em função de uv e mantenho fixada a segunda variável. E essa aplicação daqui para cá, que eu vou botar em xv, ele mantém fixa a primeira variável e faz a segunda variável mexer, como foi feito ali. No fundo, foi isso que ele fez de conta. E o que ele encarou foi o dy igual a p dx mais q dv. E o que eu vou querer fazer é achar a expressão, relacionar o q vezes a com aquele a, b, c, d lá do início da videoaula. Então, como isso aqui funciona? Ou seja, na prática isso aqui eu consigo o dy em função de dx e dv. Aqui eu consigo dx em função de du e dv, então eu consigo essa aplicação geral em função de du e dv, o dy em função de du e dv. Tá? Essa vai ser a ideia. Então, repara que quando as contas não são tão simples, como que eu disse, a mudança de variáveis que a gente faz aqui a gente não mexe muito, isso aqui fica x de uv. Aqui mexe um pouco, aqui fica y de x de uv e v. Então, quando a gente fizer o diferencial, vai ter algumas confusões aqui, mas é regra da cadeia. Mas, enfim. Então, vamos fazer toda essa conta e ver o que está acontecendo. Então, a gente vai substituir o dx por essa expressão aqui, adu mais bdv. Então, vai dar p vezes adu mais b vezes dv, isso tudo mais q vezes dv. E fazendo essa conta aqui toda, então o que nós temos? Vamos isolar o du.
Então vai dar P vezes A du, mas agora vamos isolar o dv. P vezes B mais Q vezes dv. E isso, só para lembrar lá do início do quadro, quando a gente fez o dy em função de u e v, é C du mais d vezes dv. Então, o que a gente quer fazer? A gente vai querer... Então, vamos igualar essas duas expressões, já que isso aqui é igual a isso. Então, nós temos que PA é igual a C e PB mais Q é igual a D. Então, agora que vemos, olha o que a gente quer calcular. A gente quer calcular Q vezes A. Então, olha só a expressão que nós temos. A vezes Q, multiplica essa expressão toda aqui por A, vai ser igual a vezes D, e eu vou passar esse PB para o outro lado, mas tem que estar multiplicando por A, menos A vezes P vezes B. Só que olha só que temos, PA é igual a C. Se PA é igual a C, AD menos BC. No fundo é essa fórmula, só que também, como sempre, ele notou que como é um elemento de área, tudo que tem direito tem que ser um módulo. Tá? Então, foi isso que no fundo que o Euler fez. Ele mexeu, percebeu isso e chegou a essa fórmula via uma manipulação de regra da cadeia para várias funções e viu o que está acontecendo no fundo na integral. Essa foi a ideia, chegou à fórmula final, estava correta, não tem nenhum problema, mas, como que eu disse, tem problemas, vamos dizer, em rigor formal. Mas, como eu gosto de falar, apesar de não estar sido rigorosamente correto, ele no final estava certo. Ele chegou à fórmula final correta, vamos dizer, precisava colocar um rigor melhor nisso aqui. Mas é isso, espero que tenham gostado dessa aula e tenham achado bem interessante. Eu achei muito interessante essa manipulação. E é isso.